Você já reparou que tem restaurante mediano que vive lotado, enquanto tem outros que parecem ter até uma comida melhor, mas praticamente vive vazio? Existe uma frase da norte-americana Maya Angelou que parece aí explicar muito bem essa situação. Nas palavras dela, as pessoas podem não se lembrar muito bem do que você disse ou do que você fez, mas certamente se lembrarão de como você as fez sentir. E é com essa reflexão aí que a gente inicia o nosso bate-papo falando aí sobre experiência do cliente e como isso tem tudo a ver com comportamento humano e comportamento de consumo. Para te ajudar a entender isso de uma forma mais clara, eu separei 7 motivos neurocientíficos pelos quais a experiência do cliente define, sim, o relacionamento entre público e marca. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas e a gente ainda não se conhece, muito prazer, eu me chamo Ariane Kaufman e sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano. E nesse canal a gente conversa justamente sobre isso. Neurociência, psicologia, comportamento humano de um modo geral aplicado ao marketing. Porque só assim a gente consegue criar estratégias mais claras e, de fato, intencionais. Se já se identificou, te convido aí a se inscrever no canal e a continuar acompanhando aí os bate-papos, né, as nossas trocas que a gente vai fazendo, porque aqui o motivo é a gente sair da zona de conforto e se desenvolver juntos. Tudo aí pra gente se potencializar, né, potencializar as nossas estratégias e também o nosso negócio. Agora, sem mais delongas, a gente precisa de fato, né, iniciar esse nosso bate-papo falando que muitas vezes a gente está tão preso, né, digamos assim, na rotina do nosso negócio, estamos tão acostumados ali com o dia a dia que a gente passa a olhar o processo de compra, né, do cliente, de compra e venda ali, de fato como apenas uma transação comercial, quando muitas das vezes tem alguns aspectos ali por trás que são de extrema importância. Hoje a gente vê muito o termo experiência do cliente ganhando aí os holofotes, há muito se falando sobre isso já, mas ao mesmo tempo se criou uma crença de que a experiência do cliente é o cafezinho que é servido, a música ambiente que se coloca, né, o aromatizador, né, o cheirinho ali do espaço, quando no fim esses são sim pontos extremamente importantes, são pontos relevantes e que precisam de atenção, mas eles representam aí muitas das vezes apenas a ponta do iceberg. Quando a gente vai falar, né, de experiência do cliente, é quase como se a gente fosse filosofar um pouco, porque a experiência, de fato, ela está relacionada com um momento de vida, né, um instante ali de troca, de contato, de relacionamento entre as partes, né, que aqui seriam a questão da marca e do cliente, do público. Então, querendo ou não, a gente está falando ali da vida do nosso público, da vida do nosso cliente e dos aspectos que podem influenciá-lo. É, querendo ou não, uma vivência, né, um momento de vida que a gente vai estar gerando, impactando, influenciando e participando da vida do nosso público. E a gente precisa, né, até certo ponto, conseguir moldar e estruturar para que ela seja de fato agradável e relevante, para que ela de fato se conecte com quem está ali do outro lado. E aqui, quando eu digo que a gente precisa moldar, né, não quer dizer necessariamente que a gente vai conseguir estruturar ela de uma forma efetiva, porque, querendo ou não, tem a participação do nosso público, né, do nosso cliente ali envolvido no processo, então há elementos que a gente não consegue controlar, mas ao mesmo tempo a gente precisa deixar essa estrutura relativamente pré-vista, né? A gente precisa ter uma noção do como a gente vai gerenciar esse momento de troca, né? Esse momento de vida que a gente vai estar gerando para o nosso cliente, para que de fato a gente consiga se relacionar com ele da melhor forma possível. Ainda que a gente tenha que ter consciência também de que a gente nunca sabe, né, o estado físico, emocional, enfim, que o cliente vai chegar ali pra gente, né, que o nosso público vai chegar ali pra gente. Então, a gente não consegue controlar, de fato, qual é a percepção que ele vai ter do nosso negócio, da experiência que a gente está propondo para ele. Mas a gente pode direcionar para que seja a melhor possível, né?
Sabendo disso tudo, já parto logo para o nosso primeiro motivo neurocientífico, que é as experiências criam memórias. As memórias, elas são como o nosso arquivo central, onde acaba sendo nossa caixinha de consulta também, e a gente acessa elas para verificar se uma informação que a gente recebe do meio é confiável ou não, se é uma informação que vale despender, né, nosso esforço ali, nossa energia em cima daquilo, se vale, então, nossa atenção, nosso dinheiro, enfim. E como a gente já conversou em outros bate-papos aqui, uma memória ela é registrada quando há repetição da informação ou quando é gerado algum certo de impacto emocional. Quando a gente consegue fazer esse registro ali no nosso arquivo central, é como se fosse criado uma nova zona de conforto, como se entrasse realmente numa zona de conforto ali do cérebro, porque aquela informação passa a ser familiar, ela passa a ser conhecida. Como é uma informação, então, que o cérebro já tem acesso, ele já faz meio que um pré-julgamento para saber se aquilo ali é algo relevante, seguro, algo que é confiável, e a partir disso, ele já define se aquilo ali é algo que vale investimento ou algo que é um alerta ali para ele. Na hora de passar de fato ali o cartão de crédito, isso é extremamente relevante. Até porque a gente, como indivíduo, né, já viemos com um arquivo de fábrica, um arquivo padrão ali de aversão à perda. Então a gente não quer sair de jeito nenhum no prejuízo sobre qualquer situação. Quando as experiências elas são bem projetadas, elas são pensadas e bem estruturadas, ainda que não haja um controle efetivo 100% sobre a operação dela e o impacto dela, né, a interpretação que o cliente vai ter sobre ela, ela ainda assim é capaz de gerar uma memória. E isso também acaba influenciando na percepção de valor sobre a marca que o cliente muitas vezes vai ter sobre o negócio, né? E também vai facilitar a entrada, né, dessa marca na zona de conforto ali do cérebro do nosso cliente, do nosso público. E quando eu falo que impacto emocional cria memórias, talvez aqui esteja o pulo do gato, porque experiências têm tudo a ver com emoção. E aqui também já entramos no nosso segundo motivo neurocientífico. A dura verdade é que as emoções, elas têm um enorme potencial de nos influenciar mais do que qualquer argumento. Nas palavras de Martin Lindstrom, autor do livro A Lógica do Consumo, a gente compra com emoção e depois justifica com a razão. Antônio Damasio, autor do livro O Erro de Descartes, também defende que não somos seres racionais, mas sim racionalizadores. Ou seja, a gente não tem uma consciência plena sobre tudo o que fazemos, mas do que temos consciência tendemos a racionalizá-la. Meio que a racionalizar ali as nossas decisões. E não só eles, mas também a neurociência tem nos mostrado que, sim, as emoções têm um peso gigante aí no nosso processo de tomada de decisão, ao ponto que muitos estudos têm mostrado, né, e apontado que a perda na capacidade, né, de processar as emoções, elas também impactam fortemente no nosso processo de tomada de decisão. E querendo ou não, as decisões aí fazem parte do nosso dia a dia e a compra, né, a decisão ali de transação de compra não deixa de ser um processo de tomada de decisão. Somos seres complexos, né? E assim como as emoções influenciam bastante, os estímulos sensoriais, eles têm aí um peso bem relevante também quando a gente fala de criar memórias e impactos aí no nosso cérebro, no nosso comportamento e afins. E aqui a gente entra no nosso terceiro motivo neurocientífico. A verdade é que os estímulos sensoriais, eles são capazes de criar uma enorme festa de circuitos neurais aqui na nossa caixinha mágica, né, no nosso cérebro. E é justamente essa ativação que permite com que novas memórias aí sejam criadas, né, novos registros sejam feitos. A música, a iluminação, o cheiro, o sabor, a textura, são diversos elementos aí a serem explorados, que pode até mesmo influenciar na percepção de valor
da marca. E o mais interessante de se utilizar essa abordagem é que os estudos na parte de neurociência, principalmente, né, mostram que utilizar um estímulo geralmente gera um certo impacto, digamos assim, ativa determinada região do cérebro, e quando se utiliza diversos estímulos, né, diferentes estímulos em harmonia, de forma integrada, né, relacionada, a ativação cerebral se torna maior, né? Porque há diferentes áreas do cérebro se conversando, fazendo com que o registro seja maior realmente, né? Gere até mesmo um maior impacto. A gente já até fez um bate-papo um pouco mais específico sobre esse assunto, né? Falando aí sobre marketing sensorial. Eu vou deixar ele fixado aqui nos cards e também na descrição aqui do vídeo, caso você ainda não tenha conferido, porque é um universo muito vasto a se explorar e que vale sim muito a pena. O quarto motivo neurocientífico é que o cérebro ama previsibilidade. Isso porque a previsibilidade é uma forma que a gente tem aí para se sentir um pouco seguros, digamos assim, quanto ao futuro, quanto ao que vai acontecer. Quando a gente consegue ser estratégico, né, nas nossas ações de marca, de marketing e criar, então, uma experiência consistente, projetar ali uma experiência um pouco mais consistente, a gente consegue reduzir a questão da ansiedade do nosso cliente quanto ao novo, ao desconhecido, quando ele não tem muito contato com o nosso negócio, por exemplo, ou quando ele já tem um contato, então ele já sabe que aquilo não vai gerar para ele um esforço mental para redescobrir o negócio, porque ele já tem aquela familiaridade, ele já sabe o que esperar, ele já sabe o que vai receber, digamos assim. Então, além da ansiedade, também reduz o esforço mental. Além disso, acaba reduzindo o risco percebido, porque ele passa a se sentir mais seguro, aumenta então a sensação de confiança, né? Além de fortalecer ali o relacionamento das partes, né? Entre a marca e o consumidor, o público. Aqui também entra o conceito de fluência cognitiva defendido pelo Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O autor, que também é ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele explora ali o conceito de fluência cognitiva como a facilidade que o nosso cérebro tem de processar determinadas informações. Quanto mais fácil essa informação for, quanto mais intuitiva ela se apresentar, maior a familiaridade que ela gera ou que a gente tem sobre ela e maior o senso, né, de que aquela informação é verdadeira e de confiança que a gente acaba gerando em cima daquilo. O motivo número 5 é que pequenos detalhes mudam e influenciam toda a percepção. A gente pode contar a melhor história, a gente pode ter o melhor serviço, o melhor produto, mas se algo sair dos trilhos, como um banheiro sujo, uma demora no atendimento, uma palavra grosseira ou mal entendida, faz com que a gente mude completamente a nossa percepção. Como eu comentei antes no início do nosso bate-papo, a gente tem um arquivo de fábrica que é a questão da aversão à perda. A gente não quer sair no prejuízo de forma alguma. Essa aversão é algo natural nossa e faz com que entre em xeque também a questão do viés da negatividade, onde os eventos negativos acabam se sobrepondo a eventos positivos, ainda que os negativos ocorram em menor distância, com menor impacto, mas eles ainda assim possuem um peso psicológico, uma avaliação psicológica muito maior. Tá aí porque uma única experiência ruim, não digo nem experiência, mas às vezes um único ponto ruim, sabe? Um único atrito é capaz de fazer com que toda a percepção ali do cliente, toda a ideia que ele estava gerando, né, seja mudada drasticamente. E como essa aversão à perda, ela tem um peso muito grande, e o viés da negatividade ele vem com grande força, né, recuperar e sobrepor com coisas positivas esse evento negativo, digamos assim, acaba gerando muito mais esforço, porque ainda assim a gente tende a valorizar mais essa questão negativa. Não que seja o fim do mundo, que a gente não consiga driblar essa situação, mas ainda assim vai exigir mais, infelizmente.
No sexto motivo neurocientífico, eu tenho que te dizer que sim, as pessoas compram pertencimento. Já dá para perceber aí que existem vários aspectos subjetivos envolvidos aí no nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala de entender o nosso público, né? Isso nos faz pensar que mais do que o cliente quer, do que o que ele precisa, ou mesmo de solucionar um problema ou sanar uma dor, né? Talvez o foco seja na questão do pertencimento. Pensa comigo, vamos voltar lá no nosso exemplo do restaurante. Por mais que uma pessoa esteja com fome e ela tenha ao dispor dela uma N variedade aí de restaurantes para escolher, na maioria das vezes, né? Ela pode sim escolher determinado lugar por conta de que a comida é boa, mas ela também pode optar por algum lugar em que ela vai encontrar outras pessoas da idade dela, ou então que ela se conecte culturalmente por conta dos assuntos, ou então por conta de questão de, sei lá, classe social. Então há diferentes particularidades aí que podem também ajudar ela na questão da tomada de decisão de onde ela vai se alimentar. Daí isso acaba tendo tudo a ver com a questão da teoria da identidade social, da necessidade de pertencimento que é defendida por Baumeister, acho que é assim que se fala, e Lowry, e também a famosa hierarquia das necessidades, definidas ali, né, por Maslow. Chegamos no nosso sétimo motivo neurocientífico e talvez ele seja o ponto mais crítico na maioria das empresas, porque se muito tem a crença de que a experiência do cliente acaba no momento em que se passa o cartão de crédito. Eu gosto de dizer que o relacionamento com o cliente é como se fosse um casamento, porque não acaba no sim, né? Não é só chegar ao altar e deu. Depois a gente tem que cultivar o nosso relacionamento para que ele se mantenha ativo, né? Que ele se mantenha vivo. E essa experiência pós-compra, ela é extremamente importante para que a gente consiga fidelizar esse cliente, para que a gente consiga se relacionar melhor com ele, até para que ele venha comprar futuramente da gente de novo, ou mesmo indicar para outras pessoas, coisa que é extremamente relevante quando a gente sabe que a opinião, né, a indicação, ela tem um peso muito grande no processo de tomada de decisão de compra, principalmente. Até porque quando a experiência ela só está relacionada com o momento da venda e deu, parece até mesmo só um jogo de interesse ali, como se fosse um foco só na transação comercial, quando a nossa expectativa é que a gente realmente consiga se conectar com o nosso cliente, criar um relacionamento, até mesmo para que seja um relacionamento mais duradouro, né? Querendo ou não, estamos falando de vidas, de influência, de impacto, e a gente tem que pensar conscientemente nisso. A experiência do cliente, seja ela antes da compra, durante o momento ali de transação, ou mesmo depois, que é o nosso tópico de agora, são pontos assim que a gente tem que ter realmente em mente, porque, querendo ou não, é tudo relacionado com a questão da memória, de como a gente vai ficar lembrado, né, de como a gente vai ficar marcado, registrado aí no arquivo central do nosso público e o quanto, né, de emoção a gente vai estar gerando aí para que, de fato, ele se conecte com a gente, com a nossa marca. E aí, parando para pensar, quando a gente vai trazer de fato esses tópicos, né? Quando a gente vai refletir sobre isso, a gente percebe que nada mais é do que o impacto que a gente gera na vida da outra pessoa. Então, qual é a emoção que a gente está gerando? Qual é a transformação que a gente está gerando, que a gente está deixando, né? Qual é o impacto que a gente está causando? Que memória que eu estou criando, né? Que lembrança que eu estou deixando? São tudo questões que nos fazem perceber que entender de marketing é sim entender de gente e não é só sobre ter o melhor produto, a melhor localização, o melhor X, o melhor Y, até porque é melhor para quem? Para a marca, para a empresa, para o dono da empresa, ou é o melhor para o cliente em específico? Ou então é uma questão de um conjunto, de uma harmonia e algo que gere benefício para ambos? Tá aí um monte de informação para a gente refletir, pensar sobre e amadurecer, se desenvolver em cima disso. Eu espero de coração que essa troca aqui tenha te agregado de fato, que você tenha saído daqui
com novos insights, com uma nova mentalidade que realmente tenha te ajudado. E se você sente que mais alguém pode aprender com esse bate-papo aqui, sim, essa pessoa aí que você acabou de pensar, encaminha esse vídeo para ela, ou então deixa o seu joinha aqui, porque isso faz o YouTube entender que o vídeo é relevante, que o conteúdo é interessante e ele acaba indicando para novas pessoas. É isso, te encontro no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.